Já dizia o nosso amado irmão, apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, que devemos ficar longe de discussões tolas e sem valor, porque elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas ele deve tratar a todos com educação. Segundo a Timóteo capítulo 2, versículo 23 ao 26. Salomão já dizia em Provérbios capítulo 20, versículo 3, que fugir de uma briga não é uma vergonha, mas é uma honra. Só os tolos fazem questão de brigar. A mansidão e a paz são frutos do Espírito. E o cristão que anda em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra de Deus, ele não anda brigando. Porque se um cristão sai brigando com todo mundo, sai no tapa em público, isso é sinal de quê? De que ele está na carne. E tá aí nas redes sociais rodando um vídeo de duas irmãs do coque. Sim, aquelas irmãs estilo assembleianas e cecebistas raiz, com saia comprida, blusa 3/4 e com o famoso coque. Pois é, em um vídeo, duas irmãs do coque saíram no tapa no meio da rua porque uma descobriu que o pastor da sua igreja tinha chamado o filho dela para fazer dupla. É mole, gente. Mas fazer dupla de quê, irmão Carlos Reinar? De tchaca-tchaca na buchaca. Aí, a irmã do coque foi na igreja para tirar satisfação com o pastor, né? E chegando lá, essa irmã começou a fazer um maior escândalo em frente à igreja. E os vizinhos, que não eram crentes, começaram a filmar a marmotagem. Claro, eu me coloco no lugar dessa irmã do coque, né? Que ela estava revoltada porque o pastor tinha dado uma cantada do filho dela. Porém, ela chegou na igreja fazendo maior alvoroço, gritando: onde já se viu um pastor gay chamou meu filho pra fazer dupla? E isso em frente à igreja, escandalizando a fé em frente aos vizinhos que não eram crentes. Aí veio outra irmã do coque, ovelhinha fiel do suposto pastor gay, e começaram a bater boca uma com a outra, e a irmã do coque foi pra cima de uma da outra e virou um furdúncio. A gente sabe que o próprio Senhor Jesus disse que não tem nada de oculto que permanecerá escondido e nada que seja mantido em segredo que permaneça nas sombras, conforme registrado em Marcos 4:22. Por essa razão é comum encontrar na internet diariamente notícias que mostram escândalos envolvendo cantores gospel, pastores, envolvidos com diversos comportamentos inaceitáveis e, consequentemente, essas brigas envolvendo pessoas como essas duas irmãs do coque, que foi denunciar o suposto envolvimento do pastor com seu filho, e a outra foi defender o pastor. Isso causa escândalo. E cumpre-se o que Jesus declarou, né, no versículo que eu citei. Muitos líderes religiosos têm sido expostos e desmascarados publicamente, até mesmo diante de suas congregações. Tudo isso para mostrar que Deus não é algo a ser tratado com leviandade, né? E esses que levam a fé e a Bíblia de qualquer maneira, eles têm que saber que a igreja não é ingênua, não é boba. A igreja é santa, remida e lavada, comprada pelo sangue de Jesus. Porém, crentes saírem na porrada e no tapa é demais, né, gente? Olha, tá acontecendo coisas no meio dos crentes que até o diabo se assusta. Eu preciso expor alguns acontecimentos aqui nesse vídeo, tá? Então eu peço que você não saia daí porque o vídeo é polêmico, mas é sucinto e necessário. Eu volto logo após a vinheta. Antes de eu entrar e abordar o assunto do vídeo, que é mais uma peripécia e marmotagem do mundo do Penteca Gospel, eu quero pedir o seu like, porque o like ajuda na recomendação do meu canal para outras pessoas. Então, por favor, deixa o seu like, é de graça, não vai te custar nada. Inscreva-se no canal, caso ainda você não seja um inscrito ou uma inscrita, e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo e publicar um novo conteúdo aqui no canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E para quem quer perder peso com saúde, eu quero te apresentar o Nutrim, que é um complemento alimentar, um composto à base de ervas, 100% natural, que pode ser o teu aliado ao combate às gordurinhas indesejadas e pode te auxiliar a perder até 12 quilos em 30 dias. Se você realmente deseja diminuir os números da balança, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar as dicas de como adquirir esse produto maravilhoso que eu já usei e confesso para você que funciona de verdade. De uma forma bastante deplorável, muitas igrejas têm se tornado uma grande bagunça com líderes religiosos despreparados que abriram os famosos botecos de aleluia só para ter uma fonte de renda. Nós sabemos que existem igrejas sinceras e compromissadas com o evangelho. Porém, infelizmente, existem grupos de religiosos, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal, que envergonham o evangelho. E até é triste afirmar isso que eu vou falar aqui, mas são igrejas falsas.
Porque se elas não têm compromisso com o verdadeiro evangelho, elas são falsas. Porque os verdadeiros servos de Cristo que servem a Deus em igrejas que procuram andar na verdade e não na falsidade, vocês vão ver essas igrejas, vão ver os crentes, o seu corpo ministerial, seja pastores, presbíteros, cooperadores, anciãos, todos eles seguindo as orientações descritas na Bíblia. E como eu falei no início do vídeo, né, e é o tema central do assunto, né, se não me engano, esse caso aconteceu no Rio de Janeiro, né, uma irmã do coque ficou sabendo que o seu filho recebeu uma cantada do pastor. Essa irmã ficou totalmente revoltada, porém, ela saiu totalmente fora dos ensinamentos bíblicos. O que ela fez? Ela foi na porta da igreja, né, na casa do pastor, fazer o maior barraco. É como eu disse no começo do vídeo, tá? Eu não tiro a razão dela. Ela tem o direito de confrontar o pastor e se opor a esse comportamento decaído desse pastor, desse líder da igreja. Só que ela não fez da maneira correta. Eu vou colocar aqui um trecho do vídeo para vocês verem o quebra-pau e depois eu quero dar algumas considerações. É hilário, gente. O que tem acontecido no meio dos crentes, até o diabo se assusta. E o que vocês me dizem? A reação e a atitude dessa irmã do coque está certa? Ela ir até a igreja e gritar o nome do pastor e falar o acontecido? Vocês viram que ela chegou gritando, né? Pastor gay, quer fazer dupla com meu filho? E vocês viram que quem estava filmando era vizinhos que não eram crentes. Para os vizinhos estava sendo o maior divertimento ver as irmãs do coque se pegando no tapa no meio da rua. Bom, a irmã do coque estava no direito dela, como eu disse, de confrontar o pastor e tirar satisfação. A outra irmã do coque, que saiu em defesa do pastor e saiu no tapa com a irmã que estava ofendida pelo pastor supostamente ter cantado seu filho, não deveria ter saído em defesa do pastor com violência. Visto que eu li o versículo no começo do vídeo que diz que o crente não pode andar brigando. Agora, num caso assim, se o teu filho chegasse em casa e te contasse para você que o pastor chamou ele para sair e fazer, qual seria a atitude correta a se tomar de acordo com a Bíblia? Fazer o que o Senhor Jesus auxiliou e ensinou a fazer, pegar 2 ou 3 testemunhas e ir até os superiores desse pastor, no caso se for uma igreja que seja uma instituição grande, porque geralmente os pastores de congregações de bairro, eles têm superiores nas sedes das igrejas. O problema é quando a igreja é aberta por um pastor e esse pastor é o dono da igreja, é o problema na igreja. Aí nesse caso a pessoa deve procurar outra igreja, outra congregação, outro bairro, outro lugar para se congregar. Agora, se for uma instituição religiosa de grande porte, o correto é procurar a liderança da igreja, né, os superiores do pastor que está envolvido no escândalo, no problema e expor a situação. Porém, existe um imenso problema que, ao meu ver, é uma problemática. É quando você vai na liderança da igreja e um tem o rabo preso com o outro. Aí vira tudo em pizza. Ninguém faz nada por ninguém. E os corruptos, os imorais do meio da igreja continuam nas direções das igrejas. E isso eu falo com conhecimento de causas. Para alguém que está diante de uma igreja cair,
ser retirado do posto, só se ele for desafeto dos maiorais da igreja, né? Tiverem desafeto com alguém que tenha uma posição mais elevada na instituição religiosa. Caso ao contrário, é um passando pano pro outro, né? Um passando a mãozinha na cabecinha do outro, e o evangelho só sendo desmoralizado a cada dia por esse tipo de gente. E o que fica pior ainda é quando esses problemas não se resolvem no seio, no meio da igreja, e tem que ser levado perante a justiça terrena. Os conflitos entre os membros da igreja acarretam danos e consequências para toda a comunidade de cristãos. Geralmente esses desentendimentos surgem devido à ausência de reverência e temor a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ao se dirigir aos coríntios, ele enfatiza a importância de evitar disputas e litígios perante tribunais dos ímpios, uma vez que os juízes dessas instâncias, eles não compartilham da fé cristã e carecem de compreensão dos princípios e dos valores da palavra de Deus. Isso não implica que não se deve recorrer à justiça da terra em situações apropriadas. O ponto crítico reside no fato de que os membros da igreja, eles estavam buscando solucionar em Corinto assuntos pessoais e questões internas da comunidade cristã nos tribunais seculares dos romanos. E é importante destacar que a briga e litígio entre irmãos na fé acaba causando escândalos e prejudicando a propagação do evangelho. Então o apóstolo Paulo exortou eles a encerrar essas disputas, enfatizando que eles possuíam competência necessária para resolver as questões internas das suas congregações. As contendas e brigas na igreja de Cristo, elas podem causar uma série de malefícios e impactos negativos que afetam tanto os membros individualmente quanto a comunidade cristã como um todo. Os principais malefícios que essas contendas e brigas na igreja podem causar é a divisão e a desunião. A contenda e as brigas geralmente criam divisões e facções dentro da congregação, criando grupos divididos de membros que estão em conflito. E isso mina a unidade e a comunhão que o corpo de Cristo deve ter, dificultando o serviço em conjunto. E é por causa dessas brigas que você vê a cada esquina uma igreja. 70% a 80% das igrejas que são abertas são por causa de brigas e divisões internas no meio das denominações. As pessoas brigam lá, discordam do pastor e da liderança e criam o seu próprio grupinho religioso e abrem os botecos de aleluia. E como no caso dessa briga dessas duas irmãs do coque em público, isso é um escândalo que prejudica a reputação da igreja perante a cidade, a comunidade. Isso afasta as pessoas que estão em busca de um ambiente espiritual positivo para se congregar. E os não crentes veem essas duas irmãs do coque brigando e eles não vão saber diferenciar ou distinguir de qual igreja elas são, e geralmente eles vão generalizar, imaginando que todas as igrejas têm essas irmãs do coque briguentas aí, que saem no tapa no meio da rua. Isso, infelizmente, compromete o testemunho cristão, porque a contenda e as brigas na igreja podem minar o testemunho dos crentes perante o mundo. As pessoas fora da igreja podem ver os conflitos internos na igreja como hipocrisia e falta de amor entre os crentes. Isso acaba resultando em uma profunda perda de foco espiritual. Quando a igreja está ocupada com contendas e brigas, ela perde o foco nas coisas espirituais importantes, como a adoração, o ensino da palavra, o serviço à comunidade. Isso impede o crescimento espiritual dos membros da igreja e ainda cria mágoas, cria ressentimentos, porque as contendas deixam cicatrizes emocionais nos membros. Isso dura muito tempo. Tem ressentimentos que podem persistir por muito tempo, mesmo depois que o conflito inicial já tenha sido resolvido. E quando essas brigas acontecem em uma igreja séria, isso acaba desgastando a liderança da igreja, que muitas vezes são sobrecarregados e desgastados pela necessidade de lidar com esses conflitos constantes. Isso pode levar até a exaustão e até mesmo a renúncia de líderes dedicados. Eu mesmo já testemunhei várias pessoas comprometidas com a igreja, com o evangelho e com a palavra, acabarem entregando seus cargos ministeriais por não aguentarem tantas brigas no meio da igreja. E essas lutas internas podem prejudicar a qualidade do ensino, da palavra, a pregação. À medida que os líderes e os membros se concentram nessas disputas e contendas em vez do estudo da palavra de Deus, isso vira um mucuvuco. E outra coisa, briga no meio dos crentes, contenda na igreja, dá uma queda no número de frequentadores no culto. Porque os membros, eles deixam de frequentar a igreja devido ao ambiente de contenda, resultando em uma perda lastimável, porque é tão difícil você ganhar almas para o reino de Deus, porém, para perder é um segundo.
E o pior de tudo, que uma das consequências mais dolorosas que as brigas entre membros e a liderança da igreja acabam causando é a descredibilização do evangelho. A contenda e a discórdia na igreja pode fazer com que as pessoas que estão de fora questionem a veracidade e a relevância do evangelho que está sendo pregado na igreja. Então é essencial que os membros da igreja busquem a paz, a reconciliação, o amor mútuo, a união, evitando contendas e brigas, a fim de preservar a unidade cristã e eficácia do corpo de Cristo e o testemunho cristão. O foco deve ser colocado em seguir os ensinamentos de Cristo e promover a harmonia e o amor entre os membros da igreja. É inevitável que não aconteçam contendas e brigas entre os irmãos na fé, porque nós somos pessoas imperfeitas, em corpos imperfeitos, mas a busca pela comunhão e a paz é o melhor caminho para todos os problemas que possamos ver e que possa surgir em nossas igrejas. Deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre esse assunto. O que você achou dessas irmãs do coque sair no tapa? Deixe seu comentário aqui abaixo, eu quero saber a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com familiares, amigos, nas suas redes sociais e pessoas conhecidas nos seus contatos e grupos do seu celular. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você quiser emagrecer e eliminar aquelas gordurinhas que te causam insatisfação e diminuir o teu peso na balança, eu te apresento o Nutrim, que pode te auxiliar e te ajudar na perda de peso de verdade. E para quem quiser adquirir o Nutrim, está aqui um presente do canal, que é um cupom de desconto, que na compra de 2 produtos, você vai receber um desconto especial, apresentando esse cupom Reinar7. Chama o irmão Rodrigo no WhatsApp, o contato dele estará em um link abaixo na descrição desse vídeo e um link no primeiro comentário fixado logo abaixo. Emagreça com saúde, emagreça com Nutrim e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Olá, meus amigos do emagrecimento, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje estou aqui no canal do meu amigo Carlos Reinar para apresentar para você o Nutrim, um produto totalmente natural composto por 6 elementos: quitosana, vitamina E, laranja-moro, psyllium, espirulina e cúrcuma, que age tirando a ansiedade, o inchaço e a fome. E para as mulheres a partir dos 40 anos, ele também ajuda na menopausa, prevenindo contra os sintomas da menopausa. Elimine até 10 quilos facilmente. Vem com a gente, chega de enrolação, vem que é tempo de emagrecer. E olha só, para você que tem interesse em saber mais sobre o Nutrim, tirar suas dúvidas, eu deixei o meu WhatsApp fixado aqui no primeiro comentário aqui do vídeo. Nutrim, é tempo de emagrecer, amigos. Forte abraço!